Nessa sexta-feira maravilhosa, nós estamos na nossa live sobre como fechar 2023 e começar 2024 voando baixo no seu negócio. Porque aqui a gente não conta mais aquela historinha, você não aceita mais aquela historinha de que final de ano não dá pra vender e que o ano só começa depois do carnaval. Deixa isso pros outros. Aqui a gente começa o ano antes do ano começar, tá? E como é que você faz isso? Se planejando. E, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, eu preciso que você se desligue da ideia de que planejamento estratégico significa que ele mesmo, a execução dele é estratégica. Esquece isso, gente. Planejamento estratégico é o seguinte, é o plano para você executar a estratégia. Então, que fique claro que a estratégia vem antes do plano. Qual é a estratégia que você vai executar? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se... Nossa, gente, primeiro, deixa eu avisar vocês de uma coisa. Se houverem barulhos estranhos ou gente aparecendo aqui atrás de mim, vocês vão relevar, porque eu estou literalmente na casa da sogra, tá? Eu acho que eu já falei, acho que eu já fiz uma live aqui antes. E o que tá acontecendo? Eu estou numa obra, inclusive é daqueles momentos de vida, assim, que se você passar por eles sem tentar matar ninguém, nem processar ninguém, nem ser processado, você vai chegar no final dessa história um ser humano melhor, né? Uma reforma full no meu apartamento. Então, o cenário tá diferente, as coisas estão um pouquinho diferentes. Se ouvir um barulho aí, vocês relevam, tá, gente? Porque nem microfone hoje não vai rolar aqui. Mas vai dar certo. O assunto é super importante. Essa live depois ela vai subir, ela vai ficar gravada, tá? Ela tá sendo transmitida no YouTube, não no Instagram. No Instagram ela vai subir só depois, gravada, mas vai ficar disponível pra vocês, tá? E aí vocês vão mandando no chat perguntas e eu vou responder no final, tá bom? Vou separar um tempinho pra responder no final. Outra coisa, eu estou com um script aqui porque é muita coisa. Eu não quero segurar vocês aqui muito tempo, tá? Porque almoço de sexta-feira, né? Quem vai para um almoço... Eu, por exemplo, vou terminar essa live e vou para um almoço da BPW. Então, se não desmarcarem até lá. E eu sei que tem muita gente, muita coisa para fazer. Então, bora lá. De vez em quando, se eu olhar para cá, porque, de novo, meu cenário não tá ajudando muito. Meu notebook tá aqui do meu lado e eu vou seguir o meu script, ok? Então, bora lá. Estratégias. Existem 3 tipos de estratégia básica, tá? Para um negócio, para você começar a pensar no seu planejamento estratégico. Você tem que definir primeiro o seguinte: se você está no momento de aplicar a estratégia de sobrevivência e, vamos se livrar da culpa dessa palavra, tá? Eu já passei por isso, de falar para um cliente meu que ele estava planejando crescer, mas na verdade ele precisava era sobreviver. Foi na época da pandemia, ele ficou muito bravo, até eu conseguir explicar para ele que morrer é muito pior, né? Então, o fato de você precisar sobreviver significa que você tem que se despir do seu orgulho, se organizar para que a sua empresa passe por uma dificuldade. E tá tudo bem, gente. Esses conglomerados, as grandes empresas, todas já passaram por isso, tem comitê de crise, então fica tranquilo que não é só com você, tá? Existe essa possibilidade de você precisar aplicar uma estratégia de sobrevivência, ou você vai aplicar uma estratégia de consolidação do seu negócio, ou então você vai aplicar uma estratégia de crescimento, tá? Hoje nós vamos focar nas duas últimas, consolidação e crescimento. Por que, Denise? Então você não está falando só sobre crescimento, já que a gente está nessa onda do venda 1000k, sabe? Milhões, seja bilionário, que vai dar tudo certo, super tranquilo, inclusive comece do zero e já saia, né, sendo milionário, porque não é assim que funciona, né? Como dizem por aqui, não é assim que a banda toca. Então, a gente precisa primeiro, e esse timing, ele é específico, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu não faço nada aleatório, não é aleatório, randômico. Nós estamos no final de outubro. É o período tradicional de se começar a fazer planejamento estratégico nas grandes empresas. Eu entendo que pelas micro, pequenas e médias empresas não existe essa tradição. Todo mundo começa a falar, mas vamos na boa aqui, ser realista, que a gente aqui não tem ninguém criança, somos todos adultos, que a gente não faz isso mesmo, tá? Os pequenos negócios que são os meus clientes do braço digital da Holanda, e é vocês que fazem aqui parte da comunidade do nosso canal, não tem essa tradição, e quando começam a pensar a fazer isso, começam do lugar errado, começam escolhendo qual é o método que vocês vão usar. Gente,
Vou falar outra coisa pra vocês aqui, assim, tranquila, de carteirinha, porque eu já peguei vários, tá? BSC, GPD, OKR, larga isso. Não se preocupa com isso. Porque, primeiro, meu Deus do céu, é em inglês. GPD, pelo menos, é em português, né? Gerenciamento por diretrizes. Agora, Balance Scorecard, Jesus, por onde eu começo? OKR. OKR, gente. OKR, esquece OKR. Key Results, esquece. Não tem jeito de usar OKR. Pelo menos, eu não conheço nenhum, fora o Exército Brasileiro, eu não conheço nenhuma instituição aqui no Brasil que use isso com maestria, como deveria usar, tá? Então pensa o seguinte aqui, quem usa BSC não sabe usar BSC, não sabe nem o que tá fazendo. Não sabe como extrair o que deveria. Com, óbvio, exceções de empresas tradicionais, que têm times dedicados para isso, mas a grande maioria das pessoas que tem esse grupo de ficar agarrado naquela ideia do conceito, não sabe o que tá fazendo com o BSC. Então não se preocupa com isso não, tá? O que você precisa começar a pensar? Você precisa pensar o seguinte, temos tempo ainda. O ideal seria que tivéssemos ainda o trimestre, mas outubro tá passando muito rápido, não deu pra fazer essa live antes. Então ainda temos finalzinho de outubro pra organizar, porque leva tempo pra organizar também, tá? Eu sei muito bem que a roda continua girando e a gente precisa fazer a empresa vender e entregar, né? Que esse é meu maior problema, gente, eu falo sobre gestão. Só que olha só, eu tô em terceiro lugar, né? Na preocupação da galera. Primeiro precisa vender, segundo precisa entregar e depois é que eles vão pensar em gestão. Na hora que vocês entenderem que vocês precisam inverter isso daí e precisa pensar na gestão antes de vender e entregar, nossa, vai dar, ó, super certo pra vocês. E é nesse intuito que eu estou imbuído aqui hoje. Por quê? Temos ainda um período, um bimestre de 2023. Neste bimestre, você precisa consolidar o que aconteceu no seu negócio, consolidar do ponto de vista interno, tá? Não tô nem falando de estratégia de consolidação, não. É entender, analisar o que foi que aconteceu no seu negócio em 2023, nesses últimos anos que foram atípicos. A gente está numa situação econômica atípica, né, ainda, e ninguém sabe para onde vai esse barco. E aí você pensar numa estratégia para você consolidar o seu negócio. O que é isso, Denise? Como assim? Consolidar significa você extrair o que há de melhor no seu negócio, do ponto de vista interno, né, de análise interna, tanto de processos quanto de pessoas, para quem gosta, né, do BSC, e para você consolidar também a sua fatia de mercado. E se você for uma indústria ou um pequeno negócio que tenha essa indústria embutida, tipo padaria, restaurante, você consolidar o seu produto, tá? Se você for prestador de serviço, você consolidar os seus serviços. O que eu quero dizer com isso? É você compreender, você ter uma estrutura. Eu estava fazendo uma reunião com a minha estrategista digital ontem e ela ficou encantada. Eu mostrei para ela como é que funciona a nossa suíte de soluções, que a gente usa aqui o Office 365 Business. A gente é doido mesmo, eu sei disso, precisa de automação, tem 99 aplicativos e a gente adora. E ela ficou louca, alucinada com isso, porque ela viu a possibilidade dela estruturar o negócio dela. É disso que eu estou falando, tá? Entenda os seus processos, faça o que bom, que pena, que tal. Gente, essa análise, ela ou pegue isso, gente, e faça. Porque você entendeu o que você faz de bom, o que você não faz tão bem assim, e como é que você conserta isso e nivela isso daí, uma das melhores coisas que você pode fazer na vida, pra você, pra sua família, pro seu trabalho, pra tudo que você faz na vida. Então entenda isso. Essa estratégia de consolidação, ela tem uma parte que é interna e uma parte que é externa. Então você precisa entender isso tudo muito bem. Por quê? Porque isso vai ser a matéria-prima para você planejar o seu crescimento do próximo ano. E como a gente não espera o carnaval aqui, você já tem que começar o ano caindo pra dentro. Isso significa que você vai ter que lidar provavelmente com as férias de final de ano, se não as suas, dos filhos ou dos funcionários e do resto da torcida do Flamengo, que muita gente vai sair de férias. Às vezes isso impacta o seu mercado positivamente ou não, você vai ter que pensar nisso. Agora, o que é importante? Você saber o que você tem que mapear, porque senão você não sabe nem pra onde olhar. E aí a gente começa aquele planejamento capenga, né? Aquele planejamento estratégico capenga, que preocupa com a técnica, com a forma como um fim em si mesmo. E a gente já sabe que isso não existe, isso é uma merda, você não precisa disso, não precisa perder tempo pra isso. Então vamos lá. Cenário atual.
você precisa partir do seu cenário atual. Como é que você faz isso? Tem muita gente hoje em dia falando sobre diagnóstico, inclusive aqui na Holanda a gente faz uma sessão estratégica, tá? Quem tiver vontade de entender como é que isso funciona, pode fazer a aplicação lá na nossa bio do Instagram. Aqui no YouTube, em algum lugar, vai ter também o link para você se inscrever para participar dessa sessão estratégica, onde a gente passa pela clareza da situação atual, a identificação dos seus gaps e os primeiros passos para você começar a resolver isso. Isso é o que você precisa saber a respeito do seu negócio, da sua situação atual. Por quê? Porque não tem como você tomar nenhuma decisão. Repita isso, tá? Escreve para ver se grava. Não tem como você tomar nenhuma decisão sobre o seu negócio se você não souber com clareza qual é a sua situação atual. É um raio-x mesmo. Você precisa conseguir ter essa visão, primeiro em estrutura, entender onde é que você tá, onde é que você precisa olhar com mais cuidado. Quem passou agora, que a gente acabou de encerrar, a turma do mapa do negócio lucrativo, entendeu essa jornada, tá? E quem tá na comunidade tem o workshop, tá? Ele subiu, a gente precisou fazer uma edição, porque teve um probleminha técnico na gravação dele, a gente precisou fazer uma ediçãozinha, demorou um pouquinho. Mas na comunidade já tá disponível o link. Se você está aqui assistindo essa live e não tá na comunidade ainda, é só você entrar para você conseguir assistir o workshop onde a gente passa pelos 14 passos, tá? Para você conseguir fazer isso sozinho. Mas, se você não é fã do it yourself, né, do faça você mesmo também, se você aplicar para a sessão do programa ágil, você vai conseguir ter essa clareza também pra gente montar o programa para você. Mas então bora lá. Diagnóstico, primeira coisa. Vai anotando aí, gente, porque dadas as circunstâncias eu não tô conseguindo fazer essa live pelo OBS e eu não consigo partilhar a tela com vocês, então eu vou falar e vocês vão anotar. Diagnóstico. Vocês precisam passar pelas 3 fases do diagnóstico, tá? Que é você conseguir entender a sua estrutura, entender os seus processos e entender os seus problemas. Se você não passar por essas 3 coisas da estrutura, você não fez um diagnóstico bem feito. Então volta, repensa no que você tá fazendo. E aí, gente, não preocupa com a técnica, com o relatório, nada disso. Quem tem que preocupar com isso é a consultoria, tá? Se eu estivesse fazendo um diagnóstico para vocês, teria um planner gigantesco. Que até assustaria vocês de entender como fazer um diagnóstico, na verdade, até complexo, do ponto de vista da excelência técnica, né? Mas vocês não estão preocupados com isso. O que vocês precisam é ter essa fotografia, saber essa situação atual. A partir daí, a gente precisa começar, com base no que bom, que pena, que tal, o que você vai reforçar que é bom e que pode começar a te dar ganhos imediatos, pequenos ganhos imediatos. Como assim? Eu tenho algo no meu negócio que é muito bom, que vende muito bem. Então vamos entender a primeira coisa, se ele vender muito bem, me faz bem financeiramente, porque lembra lá da nossa série da excelência do vender bem? Vender bem significa você saber se essa venda é saudável do ponto de vista financeiro, se ela te entrega uma boa margem e se ela faz sentido para que você alavanque o seu serviço, se ela não está te desviando energia para o lugar errado. Então você precisa começar a entender isso. O que é isso no seu negócio que você consegue potencializar já rápido, sem precisar investir, sem precisar contratar, tá? Esses são os pequenos ganhos rápidos que a gente pode fazer. E aí, quais são os ajustes para redução de custos e despesas que você também já pode começar a fazer, tá? Pulo do gato nisso daí é você prestar atenção aonde você vai fazer esses ajustes. Não é corte, não vem com aquela história. Odeio aquela frase de que custo é igual unha, você tem que cortar sempre. Não, custo é igual unha, você tem que fazer manutenção sempre, tá? Nem sempre eu corto as minhas unhas, às vezes eu faço a manutenção. E é o que você deveria fazer com os custos, tá? Porque se você analisa e chega à conclusão de que aquilo é aquilo mesmo, ótimo. O negócio é você não trabalhar com achismo. E não ter aquela sensação de que você tá jogando dinheiro fora. Porque eu arrisco a dizer que quando você tá nessa situação, você está realmente jogando dinheiro fora, tá? Quem consegue fazer uma análise de custos bem feita e chegar à conclusão de que não precisa fazer corte é quem já tá com esse DNA, já faz isso há muito tempo e já sabe como é que as coisas estão. Porque a gente bate o olho nas coisas depois que a gente tá com musculatura, né? Já aprendeu, já acostumou, aquilo já faz parte do seu dia a dia. Você já sabe mais ou menos aonde olhar, então tá tudo certo. E aí, com este olhar, gente, é com este olhar que você parte do diagnóstico para estrutura da consolidação, para estratégia da consolidação. Porque você vai ter aí esse período de 2 meses para você implementar essas melhorias e começar a ter esses ganhos. Porque a gente precisa começar a ter ganhos, a gente precisa sentir na boca esse gostinho de que você está
investindo em gestão, você tá passando, tá saindo da sua zona de conforto, você tá realmente entrando numa área em que tava lá em terceiro plano para você e que isso está valendo a pena, que faz sentido esse movimento. E para fazer sentido o movimento, você tem que colher resultado, gente, não adianta. Não vem com essa história de que, vamos planejar agora para começar o ano depois do carnaval e aí lá para julho a gente tem resultado. Ninguém vai fazer isso. É o que muita gente faz, para te falar a verdade. E aí larga esse troço pelo meio do caminho, já não faz as revisões trimestrais mesmo, não mediu, então foda-se, vamos deixar para depois. Aqui a gente não faz isso. Aqui a gente tá partindo do início. Eu quero trazer vocês para uma segunda mesa, um segundo nível, onde a gente vai começar a partir para a técnica, mas aqui a gente tá fazendo o básico bem feito, tá? Nós estamos falando de fazer um excelente arroz, feijão e bife, que vai dar um almoço fantástico. Vou botar uma Coca-Cola ali, geladinha, e vai dar muito bom esse almoço. E aí você se prepara para fazer um salmãozinho no jantar, enfim. Tô pensando no salmão que eu vou comer mais tarde, então já tô falando de comida, gente. Quem tem gordices é assim mesmo, tô falando de comida. E aí, tá, você vai começar a visualizar essa consolidação do seu negócio. Gente, isso é um processo maravilhoso. Quando vocês começarem a fazer, inclusive eu peço para vocês darem feedbacks aqui, porque é uma delícia. Todo mundo que já passou essa jornada comigo acha isso uma delícia. E efetivamente eu já passei por isso, eu falo pra vocês todas as vezes. Eu sou o meu avatar transformado. Então eu já passei por isso, eu sei como é gostoso esse processo. Tem muita gente que quando eu falo, antes de começar a fazer, acha que eu sou doida, mas não é não, tá? É a pura verdade, pode fazer, depois você me conta. Depois você me conta que eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, quando você começa a entender essa questão da consolidação, você vai se preparando para finalizar esse ano. E pode ser muito bem que no seu mercado, o seu mercado seja sazonal, esteja ligado a esse final de ano. E aí, é cair para cima. Se esse é o seu caso, já chama a gente, porque é um período de tempo muito curto e tem muita coisa para fazer, tá? Dependendo de onde você tá, tem que adequar a compliance, a LGPD, tem muita coisa para fazer antes de você começar realmente a lançar voo. Porque quando você começa a crescer, você chama a atenção do concorrente, você chama a atenção do colega, você chama a atenção daquele cara que não gosta muito de você e pode fazer aí algumas denúncias. É alguma coisa pra gente se preocupar, tá? Crescer é assim mesmo, gente. A gente chama a atenção, tem inveja pra todo lado. Eu acredito muito em energia e eu também acredito em se deixar blindado e preparado pra isso. Então, se você conseguiu entender isso, se for seu caso de crescer agora, já bora pra cima. Você vai ter um períodozinho pequenininho pra fazer consolidação aí, então tem que suar a camisa, chamar seu time se você tiver e trabalhar. Se você não tiver time, traga alguém, um mentor, um consultor, alguém que você confie, chama a gente e já bora pra cima com esse negócio da consolidação aí. Entenda o que você vai fazer, que você precisa explorar bem feito e já parte pra estratégia de crescimento. Mas você não pode perder de vista o seguinte: todas as vezes que você está fazendo planejamento, você precisa ter o seu objetivo definido. E aí aqui na consolidação a gente tem dois objetivos claros. É você aumentar a sua eficiência interna e você consolidar a sua fatia de mercado, seu market share, tá? Entender ali, trazer... E o que eu quero dizer com isso, gente? É aquela base de clientes que você já tem, que ela seja fidelizada, tá? É lógico que ninguém quer só ficar ali, então essa estratégia de consolidação não quer dizer que você não vai pensar em expandir, em contratar um novo representante, aumentar a sua área territorial, nada disso. É pra você não dar foco nisso. Por quê? Porque eu vejo isso demais, gente, eu vejo muita gente, vou abrir uma filial, mas o pau tá quebrando, tá a zorra na unidade que você já tem, e aí você vai abrir uma nova. Qual a chance de dar certo, gente? Vai dar certo por um certo período, provavelmente porque você captou um investimento, você trouxe alguém junto, mas vai dar merda no final. Ou no mínimo você não vai ter todo o resultado que você deveria ter. Isso é certeza, assim, eu garanto pra você que esse é o caso. Então, vamos entender o que precisa ser feito. E essa é a parte da estratégia de consolidação que todo mundo precisa fazer. Não pule essa parte, a não ser que você já tenha feito isso, que você já esteja na roda do planejamento estratégico anual, tá? Se não foi esse o seu caso, faz o diagnóstico, faz a sua estratégia de consolidação de final de ano e aí sim a gente vai partir para a estratégia de crescimento em 2024. Significa que você já vai cair, todo mundo, 100% de vocês já vão cair no início de janeiro de 2024 já caindo para cima? Não. Alguns de vocês vão chegar à conclusão de que precisam consolidar um pouco mais e tá tudo bem, e você só precisa ter essa clareza e transformar isso em plano de ação. O que vocês não fazem mais? Vocês não fazem mais reunião sem plano de ação no final, lembra?
Não adianta eu saber o problema, não adianta eu saber que eu tô com um estoque de 35 dias e ainda tem um ciclo negativo. E aí eu saio da reunião e bora cuidar de outra coisa, porque tem coisa urgente acontecendo. A gente não faz mais isso, tá? Minha comunidade não aceita vocês fazerem mais isso. Se ainda estão pecando nisso, já bota aí no que pena e que tal consertar e já manda bala nisso daí. E aí, então, vocês vão ter essa clareza, vão ter essa consolidação já em mente, esse mapa prontinho. E para isso, gente, basta um Trello ou um 5W2H bem feitinho, tá? No workshop a gente passou pelas duas ferramentas, então, comunidade, workshop, vai dar bom. Inclusive a gente vai colocar para vocês, já vou dar a novidade, né? Para quem tá na comunidade já sabe. Nossa área de membros tá assim ficando delícia. E a gente vai ter todos esses materiais, todas as gravações, tudo lá bonitinho pra você depois. E essas ferramentas estão lá, tá? Tanto o básico do Trello, que inclusive a gente tem isso no nosso Instagram, tem já um resuminho disso lá. Então se você já quiser começar a pensar por aí, já dá. E na comunidade temos, quem passou das nossas turmas, recebe, né, nossa versão do 5W2H, que eu acho show de bola, gente. Mas dá pra já começar com um 5W2H de Google mesmo, tá? Se não me engano, possivelmente no Excel até tenha um template. Deixa eu dar uma olhadinha na minha cola aqui se eu estou seguindo tudo bonitinho e com o tempo, né? Porque eu não quero deixar vocês passarem aqui da hora do almoço. Vamos lá, vamos lá. Estratégia de consolidação, processos internos para aumentar a eficiência, beleza. Metas. Eu comecei a falar e não terminei. Toda vez que você vai medir alguma coisa, você precisa começar a internalizar que tem que existir uma forma de você medir isso com menos esforço, tá? Então já pense, na hora que você colocar qual é o indicador, atrelado a ele tem que ter a métrica e você já tem que saber como que você vai extrair isso daí, tá? E é um dos erros clássicos. 99% das empresas que fazem planejamento estratégico, e eu tô falando da padaria de uma unidade só até a multinacional, pecam aí, tá? Não pensa no indicador. Se pensa no indicador, não pensa na métrica. E se pensa na métrica, não se preocupa com como vai fazer essa atualização. E aí esse troço se perde e aí não adianta nada. Não adianta nada, não adianta ter contratado uma consultoria, não adianta ter passado semanas dentro de uma sala, ter um plano perfeito, porque não vai resolver. Na hora do vamos ver, se você não mede, você não gerencia. Essa é a máxima da gestão. O que não é medido não é gerenciado, gente. Isso é básico. E aí vai indo, vai fundo, como disse, né? E não serviu pra nada. Não é isso que a gente quer, não é isso que precisa acontecer. Todos nós, até autônomos, micro, pequenos empresários, não interessa qual é o seu porte, não interessa qual é o seu nicho, não interessa o nível de conhecimento e de investimento que você tem hoje. Tá ao alcance de todos. Essa é a minha bandeira, é isso que eu prego pra vocês, gente. Excelência na gestão tá ao alcance de todo mundo, desde que você tenha essa clareza que eu estou falando pra vocês. E às vezes eu sou repetitiva porque é difícil, às vezes, tirar vocês do loop operacional, porque o operacional vicia. A gente já sabe disso, a gente já entende essa lógica. Então eu preciso que vocês se disponibilizem a depois parar, assistir essa live de novo, anotar, começar a colocar em prática. E se precisar de ajuda, entrar nas nossas mesas, sentar com a gente, pra gente participar da imersão, por exemplo, que vai abrir vagas agora em novembro, final de novembro. Vão chamar a gente pro programa de consultoria ágil, que é uma delícia, a gente trabalha junto com vocês, equipes integradas, deixando esse negócio autossustentável. Então, assim, tem muita coisa pra gente fazer, tá? Mas você já pode pegar esse conteúdo aqui e das outras lives todas, gente, tem conteúdo bem aplicável, tá? Bem prático. Então, anota, refaz. Se tiver dúvida, coloca aqui pra gente, que depois a gente vai respondendo na medida do possível. E aí você tem lá, já passou pela fase do diagnóstico, já passou pela fase do plano de consolidação, agora vamos para o crescimento em 2024. Qual a primeira coisa que você precisa fazer? Se livrar dessa crença limitante de que não adianta investir, não adianta fazer nada no início do ano, a não ser os negócios que já sabem que sazonalmente início de ano é bom, né? Quem tá ligado à área de lazer, de turismo, né? E o educacional também, no início do ano, tem esse boom. Mas o restante da galera fica aí nessa historinha de que, vamos deixar pra depois do carnaval. É a primeira coisa que você precisa se livrar. Porque enquanto seu concorrente tá desse jeito, você já saiu no 12 no início do ano, então já saiu na frente, tá? O que isso te possibilita? Isso te possibilita muito provavelmente a conseguir bons negócios na compra,
Porque essa galera que tá toda parada lá, todo esse ecossistema todo movimentado para só começar no final de... depois do carnaval, final de fevereiro, te ajuda muito. Porque tá todo mundo parado lá, o faturamento deles também não tá lá essas coisas, você consegue bons negócios, tá? Então, que é algo que se os supermercados pegassem a respeito das distribuidoras e das indústrias, eles iam sair bem na frente e entender isso, tá? Que existe um período ali que é ótimo pra você fazer negociação, então tem algumas coisinhas de alguns nichos específicos aí que vale a pena a gente investigar um pouco melhor. Mas, em geral é isso, todo mundo vai se beneficiar disso, tá? Pra você fazer bons negócios pra compra. O que é uma outra estratégia muito boa para crescimento, para início de ano? Como você passou lá pela fase do diagnóstico e da consolidação, você entendeu como é que é esse seu processo e o que você precisa imobilizar em termos de estoque, tanto seja de insumos se você for uma indústria, seja de mercadoria se você não for comércio, né? O serviço não entra muito nisso porque não tem essa composição, mas se a gente estiver falando de indústria ou de comércio, é muito bom isso. É você ter essa programação, entender o quanto você vai precisar comprar, e se você tiver mais de uma unidade, então, ó, isso é ouro, faça compras concentradas. Qual é o erro, o medo disso daí? Que você não vai cometer mais esse erro porque você passou pela fase do planejamento. É você comprar no achismo e comprar mais do que deveria e depois você ter estoque obsoleto. Tá? Isso é perigoso, então muito cuidado com isso, não sai comprando não tô falando pra você fazer isso não. Mas você precisa entender uma outra coisa. Uma outra coisa que pode te ajudar muito é você entender essa dinâmica do seu mercado, tá? Porque você pode explorar oceanos azuis aí. Fazer diferente, sair da massa, quebrar o que o seu cliente está acostumado. Pode ser você oferecer um bônus, pode ser você oferecer um pacote, pode ser você oferecer um combo. Então você precisa entender ali dentro dessa dinâmica do seu mercado o que te favorece para você explorar esse período inicial do ano. De novo, pequenos ganhos, pequenas coisas, pequenos ajustes que você pode fazer no seu negócio para você já começar 2024 crescendo, já ter esse gostinho na boca, já ter dinheiro a mais para você continuar seguindo o seu plano, porque à medida que o ano vai acontecendo as coisas vão ficando mais complexas, né? Você vai precisando começar a talvez fazer alguma reforma, contratar alguém, contratar um software, porque crescer tem as suas dores, né? Você não consegue, existe um patamar, que é o que a gente chama do mais um, né? Depois chega aqui, pra você fazer mais um, você precisa comprar uma máquina nova, contratar uma pessoa nova, abrir uma unidade nova, então vai chegar nesse momento. E aí sim, se você não tiver planejamento, a chance disso dar errado é muito, muito grande. Então, faz parte da estratégia de crescimento exatamente você entender isso. Qual é o momento em que você vai precisar investir para você se capitalizar, saber de onde vai sair esse dinheiro e de preferência que esse dinheiro saia da sua operação e ele seja pago depois no final com o restante da sua operação. Esse é o melhor jeito de fazer qualquer coisa, tá? Significa que você então só pode fazer se for assim? Lógico que não. A maioria das grandes empresas do mundo tem dívidas milionárias também. Bilionárias. Porque dinheiro gira dinheiro, gente. Isso é normal. O que você não pode fazer, que eu também já vi demais fazer, é você pegar dinheiro para pagar o seu fluxo de caixa. Aí vai dar merda mesmo. Porque se você já não consegue gerar o dinheiro suficiente para pagar suas contas, como é que você vai pagar seu empréstimo? Então, cuidado aí, muito cuidado com essas estratégias de crescimento, tá? Não é para sair fazendo, é para planejar. Plano para executar a estratégia. Você definiu qual que é a sua estratégia, agora você tem que planejar. Não pula etapa, não queima etapa, não. Porque senão vai dar ruim. E aí depois não adianta chorar, gente. Existe um certo momento que não adianta chorar. Aí é realmente só minimizar o prejuízo, engolir o choro e tocar. Porque tem coisa que não tem como mais a gente corrigir, consertar. O que mais? Necessidade de investir em marketing e vendas. Gente, growth é um negócio muito sério. A gente ainda tá numa fase muito desconectada e eu vejo isso em todos os sentidos, em todos os lugares, em todos os nichos, em todos os portos. Uma desconexão incrível entre marketing, comunicação e vendas. Essas três coisas, elas coexistem, tá? Então, para de ficar pensando nisso, para de ficar investindo só no comercial, porque não vai resolver.
Se você investir só no comercial, já falei isso também em algumas outras oportunidades. Se você investir só no comercial e não investir na qualidade do que você entrega ou no sucesso do seu cliente, essa conta vai chegar, em algum momento você vai atingir um platô e isso vai começar a dar para trás. Porque cliente não aceita amador mais, hoje em dia. Então você precisa preocupar com isso. Você precisa começar a se comunicar com o seu cliente melhor. Porque hoje em dia tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo se comunicando. Tá todo mundo se comunicando meio a lá caralho mesmo. Mas, enfim, as coisas estão andando. Tem gente investindo muito nisso e tem gente que vai passar na frente e vai atropelar os outros. Não seja o atropelado, seja o que passa. Seja o que atropela. E para isso você precisa, sim, parar e pensar nisso. Qual é a pica? Gente, eu tô prestando atenção que eu tô falando muito palavrão hoje, vocês vão perdoando aí. Qual que é o problema? Geralmente, a gente vai lá e contrata alguém. Só que essa pessoa também não sabe o que ela tá fazendo. Gente, esse mercado é muito, muito complicado, tá? Marketing e comunicação são dois mercados complicadíssimos. Vendas também não anda muito diferente, tá? Tem muito guru, tem muita gente falando que treina vendas, que é maravilhoso e que vai fazer e acontecer, mas na hora do vamos ver mesmo, é difícil você pegar um, tá? Difícil você pegar um Cleiton Goruba da vida aí, um Luiz Caramuru que sabe o que tá falando, tá? Inclusive são dois que eu recomendo muito, se você quiser. Eles produzem conteúdo, fiquem à vontade, porque para vendas, mentalidade de vendas e processo de vendas, ó, delícia. Eu passei na mão dos dois, amo. Mas para de ficar achando que isso é uma coisa só, tá? E para de ficar achando que você vai contratar alguém. O Luiz Caramuru, ele fala um negócio perfeito, assim, fantástico. Você terceiriza a execução, você não terceiriza a estratégia. Então para de ficar achando que você vai contratar a pessoa e vai delargar e o troço vai dar certo. Vai dar errado. Certeza que vai dar errado, tá? A não ser que você traga um sócio que tem uma expertise nisso, aí sim, talvez você possa entregar na mão dele e vai dar certo. Eu ainda não concordo muito com essa falta de sintonia, não, mas vai dar certo de alguma forma. Fora isso, gente, você precisa estar à frente, investir um pouco do seu tempo nisso. E é uma delícia. Vou falar pra vocês assim de experiência também, porque na hora em que eu comecei a entrar nisso e realmente ser a dona da estratégia em todos os aspectos e entender assim tudo que acontece nesse ecossistema do growth, do marketing, comunicação e o comercial, eu amei. Sou uma empresária muito melhor depois disso. Então, vale a pena sim. O que mais? Metas SMART. Primeiro porque todo objetivo, né, tem que ter uma meta e sempre precisa ser SMART, gente. Precisa ser mensurável, precisa ser alcançável, precisa ter um espectro de tempo, precisa ser específico. O que é essa linha tênue aí que é difícil de acertar e quem acerta sai na frente de todo mundo? Você precisa ser ousado na sua meta, mas você também não pode ser sonhador. Não pode ser impossível, porque frustra todo mundo. Se você tiver equipe, vai frustrar sua equipe. Se você tiver parceiros, vai frustrar seus parceiros. E vai te frustrar de qualquer forma, porque não vai dar certo. Então, existe uma linha tênue aí pra você ir fazendo de ajuste. O que eu sugiro, tá? O que a experiência me trouxe como método validado? É você colocar alguma coisa difícil de alcançar, algo que você para pra pensar assim e fala, nossa, isso daqui vai exigir. Isso aqui a gente vai ter que realmente pensar fora da caixa, a gente vai ter que ser muito bom pra fazer isso daqui. Bota ela lá. E aí depois, como eu sou muito, muito adepta do GPD, inclusive é o que eu recomendo pra vocês, gerenciamento por diretrizes, é uma planilha muito legal, gente, é um negócio muito autodidático, né, pra você entender que aquilo desdobra, né, é desdobramento mesmo, é meu objetivo estratégico, porque a estratégia é minha enquanto dona, pro meu middle management ali, pra quem tá no meio, né, os gestores, talvez um gerente geral, essa parte que executa, e deles pra baixo, porque quem vai fazer mesmo, gente, quem pega as coisas pra fazer geralmente é a equipe. Deveria ser, né? Eu sei que essa parte da gestão intermediária ainda tá muito envolvida no operacional. Mas aqui a gente já passou dessa fase, a gente tá falando de excelência, né? Então você precisa começar a entender como que isso vai desdobrar, tá? E para isso acontecer e você conseguir medir, se fazer os ajustes, você precisa que todos esses degraus que você vai descendo, eles tenham metas e métricas. E você precisa fazer um acompanhamento de tempos em tempos, assim, um período de tempo curto, tá? Esses dias eu tava num cliente
e o gestor de gestão de pessoas veio pedir minha opinião a respeito de um programa que ele estava desenvolvendo dentro da avaliação de desempenho que eles já faziam lá. Ele estava fazendo uma melhoria e ele queria desenvolver lá cada colaborador avaliado desenvolvesse um plano de desenvolvimento, né? Criasse um plano de desenvolvimento próprio. E aí eu perguntei pra ele, nossa, mas então você vai organizar todo um cronograma pra você poder atender todo esse pessoal. Aí a gente tava falando de gerência média, mas a gente tava falando de uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Então a gente tava falando de um bocadinho de gente aí. E eu sabia que pela estrutura deles, eles não estavam preparados pra isso. Então eu já tava puxando o gancho, né? Então você já tá preparando um cronograma pra você conseguir conversar com todo esse pessoal aqui uma vez por mês? Ele falou, não, jamais vou fazer isso daqui uma vez por mês. Eu vou programar isso com 6 meses. Falei, ó, se você contar pra esse cara que você vai voltar a falar com ele daqui a 6 meses, sabe o que vai acontecer? Vai ser o seguinte, daqui a 5 meses e meio, quando você mandar o lembrete pra ele, da data, é que ele vai falar, puta, não fiz esse troço. Então eu vou ter que correr e vou ter que fazer. E ele vai sair fazendo, ou quando chegar lá, ele vai falar, simplesmente vai falar pra você assim, ó, não deu pra fazer. Eu tinha muita obrigação e não deu pra fazer, porque ele procrastinou até o final dos tempos. Aí ele ficou me olhando e falou, é exatamente isso que vai acontecer, eu já sei que é isso que vai acontecer. Então, vou criar um programa intermediário, de medida intermediária. É isso, gente. Tem que existir. Pensa numa saída. Ele não tinha braços e não tinha tempo pra executar isso uma vez por mês. Bora fazer isso, então, por equipe, por unidade, por setor, online. Você manda, a gente analisa, depois a gente chama para um feedback. O jeito é arrumar uma solução, gente. Você compreendeu que tem jeito de resolver? Ele não precisava contratar ninguém, ele não precisava adiar, ele podia simplesmente executar. Vamos pensar em como fazer. É bem isso mesmo. Quem me conhece sabe que eu faço isso. Precisa pegar um papel de pão, pegar uma caneta Bic e escrever lá e a gente ir fazendo, tá beleza, tá valendo. O que não pode acontecer? E eu falo isso pra vocês toda vez. É continuar no papel de pão com a Bic. Eu entendi, precisei fazer agora porque tava pegando fogo, beleza, não vou deixar o troço pegar fogo. Mas daqui a uma semaninha eu já vou começar a colocar isso aqui na planilha, mês que vem eu vou pensar na ferramenta, daí eu vou automatizar e isso vai, gente. É natural, isso é normal. Eu juro pra vocês que funciona. Juro, se você tá na dúvida ainda, acredita em mim, acredita nos meus alunos, nos meus clientes, que eu já atendi diversos, centenas deles. Funciona, tá? É um método testado e aprovado. E aí, gente, vamos partir para o planejamento, efetivamente. O que você precisa conseguir executar, tá? E aí, isso aqui agora é passo a passo. Você já fez seu diagnóstico, entendeu como é que você vai minimizar erros e maximizar potenciais oportunidades na sua consolidação para o final desse ano. Já planejou o que você quer para 2024, começou a criar esses indicadores, as metas, dividir tarefas. Você não pode, vou até chegar aqui mais pertinho, você não pode ficar sem uma ferramenta, tá? Não faça isso. E não começa a inventar Frankenstein também não. Um faz na planilha, o outro manda pelo e-mail, aí o outro responde. A planilha vai no anexo, mas aí foi para 2 pessoas, uma não viu a da outra e vira... Cara, isso não funciona. Não funciona. O que precisa acontecer? Precisa existir uma integração. Se você vai trabalhar com mais de uma pessoa, dentro de um planejamento, vocês precisam ter isso integrado. Então, vai usar a planilha de Excel? Não tô falando pra vocês que vocês precisam de ferramenta não, gente. Vai usar a planilha de Excel? Google Sheets. Todo mundo faz na nuvem, todo mundo vê a mesma coisa. O coleguinha tá mexendo, você vê o cursorzinho mexendo lá, gente, ó. Existe solução pra tudo. Não pode implantar ferramenta nenhuma, zero, assim, não tem... A gente já tá suando a camisa pra conseguir fazer isso, eu não tenho tempo pra aprender a usar o Trello, não tem problema, mete a planilha lá, só que bota ela na nuvem. Simplão assim. Combinado? E aí, gente, você tá no 5W2H, porque o Trello, ele vai simplesmente, basicamente, Kanban, gente, é uma delícia, amo Kanban. Se você quiser fazer no Kanban também funciona, tá? Isso artesanalmente. Dependendo de onde você tá, e dependendo até do setor onde você tá, vai funcionar super bem. Tipo, se você tiver na parte de produção de uma padaria, ó, vai funcionar mó massa. Cria um quadro, prepara tudo isso lá num Kanbanzinho, ensina o pessoal a usar e eles vão colocando. Inclusive é bom porque vira até gestão à vista, ó, matou 2 coelhos. Amo, amo. Então, funciona.
mas precisa acontecer. E isso precisa, é musculatura, gente. Se você não for pra academia pelo menos 3 vezes na semana, e eu falo isso também por experiência, se você não for 3 vezes por semana, cara, você nunca vai evoluir. Não entra, não faz parte. Aí no outro dia você não quer ir, aí você inventa uma desculpa, espirra, nossa, tô gripado, então eu vou passar mal, não vou. Ah, nossa, atrasou 5 minutos, nosso telefone vai tocar e eu não vou. É isso que acontece, gente. Você precisa ir aí, ó, fazendo. Aquilo ali internaliza, sua equipe internaliza, você começa a pegar gosto pela coisa, você vê a coisa acontecendo. Gente, não tem nada melhor do que dashboard. Então, se você tiver essa oportunidade, pensa aí. Se pra você couber, você botar o quadro e fazer a galera colocar lá, isso é muito, muito produtivo, eficiente. Porque tá todo mundo se acompanhando e isso vai entrar numa cultura de eficiência, de produtividade e não tem jeito de dar errado, gente. É daí pra cima. É isso, gente. É muito simples. É muito simples. 5W2H ou estrutura de Kanban. 5W2H, gente, não pulem nenhuma das colunas. Tá? Não esqueça de pensar no orçamento, porque senão você não vai executar, vai ficar frustrado, ó vida, ó azar, novamente, porque você não fez um negócio do jeito que deveria fazer, tá? Então, pega o ouro, segue o método, faz bonitinho, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? A gente passou do horário que eu queria aqui. Quem tiver pergunta pode colocar aqui pra gente no YouTube. Depois a gente vai responder, tá? Se for necessário, dependendo do grau que eu penso que vão vir os comentários. A gente pode fazer comigo compartilhando a tela, que era o que eu queria fazer, pretendia fazer. E eu tenho também o e-book, eu montei ao longo de 2 anos aí de um planejamento estratégico super, super complexo, de uma cadeia que eu atendo. Eu montei um livro digital super completo, tá? Quem escrever eu quero, quem mandar eu quero, que tanto no Instagram quanto aqui no YouTube pra gente, eu vou mandar pra vocês, tá? Uma versão mais simples, porque esse e-book ele vai entrar numa landing page pra vocês poderem comprar ele depois. Ele tá em fase de edição ali, daquela parte da minha equipe, né? Cuidar disso. Mas tem um conteúdo muito bacana pra eu já entregar pra vocês. Quem tiver comprometido aqui, eu faço questão de entregar, tá? Material gratuito pra vocês. Não tá na landing page, não tá no site ainda, na minha abinha lá de materiais, porque ele não vai ficar disponibilizado, né? Como a gente vai colocar eles pra vocês adquirirem, ele não vai ficar disponibilizado esse resuminho. Mas pra quem tá na comunidade, quem tá envolvido, quem tá engajado, eu faço questão de entregar. A gente entrega por e-mail, minha equipe manda pra vocês, tá bom? Semana que vem, aqui em Goiânia é feriado na terça-feira, mas a gente vai estar aqui a toda, porque a gente está preparando o lançamento da imersão. Então, da área de membros também da comunidade, gente, ela tá ficando tão bonitinha. Eu vou tentar fazer uma sequência de stories depois, pra mostrar pra vocês como é que ela tá andando. Mas assim, a gente tá fazendo ela no SharePoint. Quem não conhece ainda a estrutura do Microsoft Office 365, é uma delícia, gente, perfeita, delícia mesmo. A gente tá montando lá, vai ter área de cursos, vai ter materiais, vai ter o acesso para vocês das turmas abertas, né? E aí a gente vai abrir imersão, então vai ter uma enxurrada, vai ter muita coisa lá. E como eu prometi para a comunidade, no dia 23, quem tava ao vivo aqui vai receber um mimozinho meu também, ok? Então, gente, uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana. E na semana que vem, na sexta-feira, a gente vai ter uma live bombástica, tá? Essa eu só vou fazer, ela na verdade não vai ser uma live, né? Mentira, acabei de falar errado. Ela vai ser uma aula secreta para quem se inscrever, tem o formuláriozinho. Quem tá na comunidade já tá inscrito. Quem não tá na comunidade só vai ter acesso depois que entrar. Combinado? E a gente se vê lá. E a gente vai andando ao longo da semana para quem vai aproveitar o feriado como eu na semana que vem. Um excelente feriadão e bora pra cima!